Levante sua voz, renda graças. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Pai, por todos que estão aqui, Pai. Te agradecemos por todas as almas que serão alcançadas, que serão transformadas, que serão libertas. Te agradecemos, Pai, pelas curas, pelos milagres, pela unção curativa, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelos pedidos de orações que estão sendo respondidos, Pai. Te louvamos por a tua bondade, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Obrigado, Jesus. Você pode levantar a sua voz em gratidão? Levante a sua voz, comece a agradecer. Levante as suas mãos e a sua voz também, rendendo graças. Como é que eu faço, pastor? Renda graças. Tem tanta coisa, irmão, para a gente agradecer. Agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pela tua família, agradecer por uma cura, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado, mas isso é a fé. A fé agradece antes de acontecer mesmo. Então temos tanta coisa, irmão. Às vezes nós oramos só pedindo, mas nós devemos orar mais agradecendo do que pedindo. Aleluia! Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Você pode também render graças, você pode também dar glória a Deus. Aleluia! Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esses músicos abençoados, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelas cadeiras acolchoadas que já está chegando, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por suprir a necessidade dessa igreja. Obrigado pelas portas de emprego que vão ser abertas para os irmãos, aqueles que estão desempregados. Nós declaramos portas de emprego sendo abertas. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, suprimento chegando sobre a igreja. Nós oramos, Pai, por aqueles que não puderam estar aqui, Pai. Oramos para que a tua mão seja estendida sobre a vida deles. Oramos declarando, Pai, saúde sobre a igreja, Pai. Repreendendo todo laço do inimigo, todo laço do inferno, toda obra de Satanás. Em nome de Jesus, e diga amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. É 3 notas. Fico na dispensação do teu amor, firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firmes, firmes, firme nas promessas de Jesus. Só 3 notas. Amém. Pode sentar. Pessoal, louvor, pode sentar. Irmãos, é muito importante orar, viu? Irmão Kleber, ele vai ministrar a palavra, o testemunho de vida dele. Para quem não conhece, é Kleber, né? Já está há quanto tempo na igreja? 2 anos que ele está congregando conosco, mas ele se converteu já tem muito, quer dizer, não sei se ele era convertido mesmo, né? Ele vai dizer aqui no testemunho, ele vai dizer, mas ele está conosco 2 anos, e Kleber tem sido uma bênção na igreja, viu? Ele abraçou a palavra com todo o coração. Ele foi uma pessoa que no comecinho ele vai contar no testemunho, ele teve um pouco de dificuldade. Ele vai contar o motivo porque teve dificuldade. Mas quando ele decidiu abrir o coração, a visão entrou no coração dele. Deus falou com ele, o Espírito Santo. E ele tem sido moldado a cada dia. E eu tenho percebido isso na vida dele, né? Eu me lembro que eu passei muitos livros para ele, ministrações, e ele acatou tudo aquilo, ele recebeu. Ele tem honrado a visão, ele tem sido submisso, ele tem sido obediente. E uma coisa que me chamou a atenção de Kleber
Eu vou lhe dizer uma coisa que me chamou a atenção de Kleber para mim, para a minha vida, que eu sei que foi para outros. É porque ele tem facilidade de reconhecer os erros dele. Ele reconhece quando ele falou, e ele não só reconhece, mas ele confessa. Ele confessa para mim, ele confessa para a igreja, ele não tem problema de reconhecer os erros. E outra coisa bonita que eu achei na vida dele, é que quando ele vê que ele está sendo crente só fora, mas dentro de casa ele não está, ele se trata primeiro dentro de casa, porque se o cara for crente fora e não for em casa, não adianta de nada. Amém, igreja? Amém. Eu preciso ser quem eu sou fora, eu preciso ser dentro de casa. Amém. Quem eu sou fora, eu preciso ser dentro de casa. Não adianta eu ser fora uma pessoa bonita, não é, que é manso, que é isso, que é aquilo, mas em casa não dá um bom exemplo, um bom testemunho. Todos somos falhos, mas eu aprendi uma coisa: a graça de Deus, diga, a graça de Deus é o favor de Deus, diga, é o favor de Deus para que um dia eu possa alcançar não, já alcançamos, né? Para que um dia eu possa morar no paraíso. Amém? Mas mesmo a gente sabendo dessa graça, eu não posso menosprezar a graça. O que é menosprezar a graça? É saber que existe um favor de Deus por meio de Jesus que me deu a salvação, mas eu querer viver de qualquer jeito. Então está errado. E ele vai contar em uma parte do testemunho dele que ele reuniu a família toda em casa para pedir perdão de um por um, porque ele viu que ele precisava mudar dentro de casa. Então ele tem sido uma bênção, tem honrado, tem sido obediente, né? E ele é digno de uma salva de palmas. Estenda a mão para ele. Pai, nós te agradecemos pela vida de Kleber, declaramos que ele vai crescer mais e mais na sua palavra, dentro dessa visão, e que ele e a família dele vão ser instrumento de Deus para alcançar muitas vidas lá fora, e o teu nome seja glorificado. Coloca as palavras no coração dele que ele ministrará aqui, Pai, no altar, para que toda igreja seja abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode vir. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. Eu quase choro, eu quase não subo. Rapaz, é muita alegria estar hoje aqui, na frente de vocês, da minha família, né? E assim, há uns anos atrás nunca pensei que isso poderia acontecer, né? De estar aqui com vocês. Deixa eu voltar aí de novo. Quando o Senhor me chamou, quando o pastor me chamou para dar o testemunho lá em Brejinho, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou começar por onde? Eu não sei por onde começar não, porque a vida da gente é cheia de história, né? A vida da gente é cheia de história. E eu não sei mais por onde começar, onde é que eu vou? Mas aí o Senhor foi colocando no meu coração, né? Aí começou assim, era uma vez. Brincadeira. Começou assim. Eu era um rapaz de 16 anos de idade, que quem pregou a palavra para mim a primeira vez foi meu pai, Januário. Quem conhece Januário aqui? Pronto, sabe que meu pai é igual o canto de cerca, né? Meu pai, ele é aquele cabo firme. E a pregação dele foi muito doce. Meu pai falou assim, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Agora, se você aceitar, você tem chance de ir para o céu. Olha, foi bom, não foi é tudo ou nada. E aquilo ali, por ter sido meu pai que falou, me gerou, não foi temor, me gerou medo. Rapaz, se meu pai falou é verdade. Aí comecei a frequentar a igreja. E como todo mundo sabe aqui, os irmãos, quando a gente chega aqui, pelo menos aqui no Verbo da Vida, você encontra Luciene e Luciano logo de cara, né? E lhe abraça, e dá e aquele ajeitado, você já se sente acolhido. Se você estiver sofrendo, você já quer logo ficar.
E do mesmo jeito foi lá no local onde eu cheguei, na outra igreja. O pessoal me acolheu muito bem. E eu senti aquele carinho do povo que eu não tinha em casa e nem tinha nos cantos que eu ia. E ali eu me acomodei. E me acomodei de tal forma que eu parecia ser crente. Eu fazia as mesmas coisas que os irmãos faziam. Eu lia a Bíblia, eu orava. Eu fazia tudo. A única coisa que eu não fiz igual a eles, ou igual aos irmãos, foi nascer de novo. Quando a gente vive assim numa vida que é você, porque assim, o meu jeito natural de ser é esse. E escondendo algumas coisas que é de mim, uma hora, essas coisas que estão escondidas, o quartinho vai abrir a porta, né? E a visita vai ver a bagunça que está dentro de casa. E foi o que aconteceu. Eu fui começando a me iludir. Me iludir não, né? Eu fui começando a me apaixonar pelas coisas que o mundo também me oferecia. Porque com 16 anos de idade, aquele amor que eu via dos irmãos era muito bom. Mas quando eu fico ficando mais rapazotezinho, os hormônios começaram a querer falar mais alto. E isso, como eu não era uma pessoa realmente nascida de novo, isso me afastou dos caminhos do Senhor. Não foi do Senhor. Porque eu acredito que quem estava comigo era Deus, mas eu não estava com Deus. Eu estava bem longe de Deus. Eu estava na sombra, igual o pastor falou em toda terça. Eu estava na sombra da palavra dos outros, né? Esses dias foi engraçado que toda terça falou e essa semana eu estava pensando, antes de escutar toda terça, é tão bom a unção na vida do pastor Roberto, né? E às vezes a gente se esconde embaixo dessa unção e acha que só isso basta, né? E basta não. Tá o exemplo aqui, que era para me ter morrido já, tanta coisa que já me aconteceu, se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida. Eu fiquei até um tempo lá na igreja, uma bênção. Eu lia. Irmãos, eu lia a Bíblia. Tá, minha família aí que não me deixa mentir. Eu não me deixa mentir assim, uma força de expressão, né, minha gente? Não é que eu minta, não. É porque tem que explicar, né? Eu gostava, eu me pegava com a Bíblia ali e lia. E fui adquirindo tanto conhecimento, que eu me tornei uma pessoa autossuficiente. Eu me desviei da palavra do Senhor, pelo que aconteceu lá, que não vem ao caso contar aqui. Foi uma situação muito difícil, mas eu me tornei autossuficiente. Eu me tornei uma pessoa que Hebreus 10, 25, que a gente sempre escuta aqui, não cabia para mim. Eu era, vamos dizer assim, eu me sentia o templo de Jerusalém em pessoa. Eu não precisava de uma igreja, não. Eu era a morada de Deus. E não, isso, sabe? Eu pensava que eu só precisava de mim mesmo. E quando eu me desviei do Senhor, aí os visitantes dos 7 demônios caíram em cima de mim. Eu não bebia tanto, né? Eu não bebia antes, né? Quando eu comecei a ir para o mundo, eu comecei a beber. Comecei a fumar. Eu não era uma pessoa... Nunca fui namorador. Mas as coisas aconteciam. E assim, tudo que você pensar que o mundo poderia oferecer, me ofereceu e eu dei de mão nela. E assim, eu vejo o Senhor na minha vida mesmo, porque não tem como eu, de mim, encontrar o Senhor de novo. Sabe, não tem como eu, de mim, do jeito que eu saí, com o coração que eu tinha, um sujeito irredutível, que só a minha opinião dá certo, só eu não sabia voltar para Cristo, não. Mas então, aí assim foi a história. Saí e fui viver a minha vida. Fui viver a vida aquela do jeito que eu queria, né? Nada dando certo. Tudo que eu tentava fazer dava errado.
eu acho que muita gente que me conhece de antes, eu tinha caminhão, né? Chegou o tempo de eu ter 2 caminhões. Eu era tão de um jeito assim, tão trabalhador. Eu sou. Mas eu era mais, eu acho. Porque, meu pai do céu, eu ia lá para o Ambó de madrugada, encher caçamba na pá sozinho. E eu ficava pedindo a Deus que chegasse um caçambeiro sem ajudante para me encher a caçamba dele também, para ganhar dinheiro. Para você ver, eu me esforçava muito, mas era colocar dinheiro num saco furado. Eu era o Clebinho do caminhão, eu fazia tudo, mas eu não tinha prosperidade. Entrei num casamento que não deu certo com a mãe do meu filho, né? Não deu certo. E eu falei, eu vou me embora. E comecei a viajar. Lá fora, eu penso que era o Senhor. Eu não vou me comparar a José do Egito, porque José do Egito, pensa no homem. Mas eu tinha a sorte de ficar nos empregos bons. Eu chegava numa empresa, com pouco tempo, eu estava com um capacete branco na cabeça. Eu chegava para trabalhar de ajudante, com pouco tempo, eu estava de apontador. E ganhava dinheiro. Sabia olhar projeto. Teve uma vez até que o encarregado falou, como é que bota uma pessoa dessa como ajudante? Porque eu conseguia, eu acho que era o Senhor, só pode. E numa dessas viagens, nessa última que eu fui para o Goiás. E eu acho que um pouco mais maduro, né? Saudade de casa. E assim, eu nunca deixei o costume de ler a Bíblia nem de orar. Não é que eu fazia uma oração, Senhor, me ajoelhava, não, mas eu estava sempre falando com Deus, falando sozinho, às vezes assim, sabe, num ambiente sozinho, mas era uma oração a Deus. E eu sempre gostei de ler a Bíblia. Uma coisa que eu nunca me apartei foi da palavra de Deus. Eu sempre li a Bíblia. Podia até não estar, né, no momento fazendo o que a Bíblia mandava eu fazer, mas eu achava bom, eu gostava. Quando eu conheci Yara, o assunto da gente era ler a Bíblia, né, Yara? Eu ficava a madrugada todinha lendo a Bíblia, sem nem ser convertido. Eu lá no Goiás, e ela aqui, e a gente passava a madrugada lendo a Bíblia, eu contando as histórias, morrendo da risada, porque eu não sei se vocês é assim. Eu gosto de ler a Bíblia e entrar na história. Eu morro de rir quando eu leio aquela passagem que o pessoal vai com o defunto e joga no buraco que Eliseu está enterrado, e o cabo revive, e lá vem o exército, e o povo bota para correr, e quando olha para trás está o defunto correndo. Eu fico me imaginando nessa situação, meu Deus. Pensa num aperto grande. Rapaz, eu leio a Bíblia igual se eu estivesse dentro da história. Ainda agora mesmo, cheguei aqui, falando com um compadre ali, com o Pio, sobre a história. Rapaz, pensa num... né, Josias, pensa num rei, e aquilo enche meu coração de uma forma, e a palavra de Deus nunca se apartou de mim. Tanto que eu estava dentro fiz uma oração ao Senhor, né? Olhando assim pro rio, assim, de frente à rua onde eu estava, dentro de uma máquina fechada. E eu fiz uma oração ao Senhor, eu queria voltar para casa. Se o Senhor me trouxesse para casa, me desse uma esposa bonita, que cuidasse do meu filho, cuidasse de mim, né? Mas como, né? Assim, eu não sabia que eu ia vir pro Verbo, mas eu gosto de um negócio bem feito. Então assim, agora eu quero assim, eu quero baixinha, uns beijos carnudos. Eu dei toda a característica de Yara, do jeitinho que ela é, eu falei. E um dia eu estava mexendo no celular e vi a foto dela, montada numa moto assim, ó. Eu falei, rapaz, é ela. Me veio a memória, sabe? E eu, solicitação, pum. Aí ela pegou, não foi bem ligeirinha, ela voltou, tum. E aceitou. Nesse que ela... De novo. No que ela aceitou, o que aconteceu? A gente começou a conversar como amigo. Só como amigo.
Eu não soltei nada pro lado dela para dizer assim, nossa, mas ele é enxerido. Nada, nada, nada. Foi realmente o Senhor. Para você ter uma ideia, como foi o Senhor. Quem é que paquera ali na Bíblia? Ninguém. Eu acho que o único cara que ganhou uma mulher orando foi Isaac, não foi? Isaac, o menino lá orou e Rebeca veio. Não sendo isso, Cleber de Januário. Encontrei Yara e vim-me embora. Passei 3 meses ainda lá, não foi, irmão? Aí vim em casa, depois mais 3 meses vim em casa. E quando eu cheguei aqui, eu falei, eu não vou embora mais. Só que eu era uma pessoa que eu tinha 2 caminhões e não conseguia viver aqui. Eu trabalhava igual quem está doido. Já viu quem está doido? Eu trabalhava desse jeito e não conseguia ficar aqui. Parecia que o dinheiro ia se embora mais rápido do que eu. E eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui como? E fui morar nos Três Buzeiros, mas Yara, no sítio. Depois que acabou o dinheiro que eu trouxe do Goiás, meu primeiro salário que eu tirei foi um dia de serviço a 30 conto. Até meio-dia, né? Peguei de 5 até meio-dia, 30 conto. Eu disse, meu Deus, não dá para sustentar uma família não. E o Senhor colocou no meu coração um espetinho, né? E eu creio que foi o Senhor. Colocou no coração da gente um espetinho que é o que tá girando lá em casa hoje. E segundo o pastor, olha a propaganda, é o melhor espetinho da região. E Yara veio vender espetinho mais eu na rua e trouxe manhinha. Minha mãe, vamos ali, Yara. E saiu, passou de frente a Verbo, que era lá do outro lado, no pátio da feira, né? E viu um povo animado, cantando, dançando. Aí ela falou, eu quero ir para lá. Eu falei, não, tá bom, nós vamos. Um dia nós vamos. Aí passou-se, né, irmão? Vamos visitar? Aí fui. Quando eu cheguei lá, a igreja muito bonita, mas tinha uma pessoa lá que eu não gostava. Valendo uma CrossFox, o pastor Roberto. Mas rapaz, esse cabo. Aí eu fui o primeiro culto, eu só fui. Igual o missa de corpo presente. Eu estava lá, mas o espírito e a alma estavam em outro canto. Fui o segundo culto também vazio. Porque aí a gente vem para cá buscar algo bom para a gente, né? Mas esquece de vir de verdade. Vir de corpo, de alma, se entregar. Quando foi no terceiro culto, o Senhor falou dentro de mim. Eu tinha comprado um frango no sítio. Tinha matado um frango, mas o povo lá de casa, e estava cheio de frango lá em casa. De galeta de granja, sabe? O friso estava pipado assim. E o Senhor falou no meu coração, dá um frango pro pastor. Eu falei, dou nada. Falei, dou de jeito nenhum. O cabo olha logo para as coisas que o cabo tem, né? O cabo, olha o carro dele ali. Oxe, eu dou nada. Ou não. E passou-se dias, né? E nada. E o Senhor, volta e meia, falava aquela vozinha dentro de mim. Deu um frango pro pastor? Eu não podia olhar pro freezer. E eu não contei nada a ninguém. Gente, eu não contei para ninguém. Contei, Yara? Não contei. Porque para mim era algo que não era verdade. Deu um frango pro pastor. Toda vez que eu olhava o pastor, eu lembrava do frango. Toda vez que eu olhava pro freezer, eu lembrava do frango. Só que o Senhor já tinha preparado, né? O Senhor não tem plano B. Ele já tinha preparado ali. Teve um dia, como o Senhor me conhece, teve um dia que eu peguei e falei, Yara, vamos ali? Monta na moto aí, pega um frango. Ela pegou um frango, já estava limpinho, botou na sacola, montamos na moto, descemos a rua, caçando na casa do pastor, que parece que eu sabia que era de frente à casa de Wells. Aí chegamos lá, não era mais lá, aí achamos a casa do pastor. Quando eu chego lá, a casa do pastor, para quem conhece, para quem não conhece, você olha da porta da sala, você vê a cozinha, né? É um tiro só. Quando eu cheguei, estava o pastor Roberto com a Bíblia na mão
e lendo. A Bíblia é um livro, eu não sei. Só sei que ele estava com um livro ali e lendo, assim, em pé, andando. Aí, a mesma voz do frango, que falou do frango, falou para mim assim: olha, o homem que vai te ensinar aí. Irmão, foi forte de verdade. Sabe você nascer de novo, você tá embaixo da coberta e tirar? Foi as escamas do zóio de Paulo. Porque assim, a gente tem aquele ditado, né, que o profeta de casa não tem honra, né? Eu me lembro de pastor Roberto passando, mas mandando ele 150 preta na praça. Eu me lembro quando eu ia lá para a Lan House de pastor Roberto para mexer no Orkut. E para mim, o pastor Roberto era o que o povo falava para mim. Quando o pastor Roberto tinha aquela igreja ali onde é Gal hoje, aí o povo se endemoniava, tudo. E o povo falava para mim, o povo que para mim era influência, falava para mim que aquilo ali era coisa errada. E eu acreditava. E me criou uma barreira, uma muralha. Mas nesse dia que essa voz falou comigo, essa muralha caiu. Caiu de um jeito assim que hoje eu falei para ele lá em Brejinho: eu amo o pastor. E eu tenho ele como meu pai. Ele é meu pai de verdade. Meu pai Januário e meu pai Roberto. Só que esse aqui é brabo. É valente. Ai, mexa com ele para tu ver se... O que aconteceu? Mas quando a gente chega na igreja, a gente chega, né, igual todo cheio de carrapicho, né? A ovelha chega cheia. E eu tinha. E eu, assim, eu tava de um jeito, como eu falei para vocês, eu já tinha lido muita Bíblia, eu tinha muita coisa na cabeça. E eu era irredutível. Eu escutava o pastor e achava que ele estava falando besteira, sabe? Eu conseguia, eu acho que se Jesus pregasse, eu tinha um defeito para botar. Eu não gostava do jeito que o povo falava, eu achava que todo mundo era burro, que ninguém sabia pregar, que ninguém sabia falar. Tudo isso caladinho dentro de mim, eu sentado no banco, sentado na cadeira, mas dentro de mim ninguém prestava. Ó fulano, ó ciclano, ó, sabe? E o Senhor falou comigo já um bocado de vez já, e teve um dia que o Senhor falou assim: como é que você, cheio desse jeito, vai receber alguma coisa? Você sabe, um sabido, não tem como aprender nada não. Eu até falei lá no grupo caseiro lá em Pio, não foi, Pio? Cheguei lá, pensa num cabo ruim. Aí eu era. Cheguei lá em Pio, não gostei também não, do grupo caseiro não. Hoje em dia eu fico chorando para Yara deixar nós ir para lá. Eu disse: bora, Yara. Acaba São Vicente, eu fico querendo correr para lá de novo. Porque eu era cheio de mim mesmo. Cheio de uma sabedoria que não ia me levar de ir para canto nenhum. Mas Deus não tem um telefone vermelho? Pronto. O Senhor tem um telefone vermelho com o pastor Roberto. Quem sabe o que é um telefone vermelho? Vocês sabem, não sabem? É o telefone que o general fala com o presidente dos Estados Unidos. É uma linha direta. Ninguém vai atender pelo presidente, só o presidente. E esse telefone tocou e o Senhor falou: ó, Roberto, amor, caminho para a vitória. Pode botar para ele ler. Aí me deu amor, caminho para a vitória. E foi me quebrando. Foi quebrando minhas pernas, foi quebrando meus braços. Eu fui para o inferno e voltei lendo esse livro. Porque eu me vi no inferno. Foi pronto, tá ruim para eu. Agora, eu pensei que estava bom indo para a igreja. Aí o pastor pega... Quem foi que já leu? Todo mundo, não foi? Pronto, quem não leu, tem que ler. Porque se não ler, é igual tá nadando numa... porque se você não lê, você está numa piscina de boia. Se você lê, você tira as boias e aprende a nadar. O pastor pegou aí depois, crescendo espiritualmente, 5 chaves para crescimento, para
5 chaves espirituais para crescimento financeiro, prosperidade financeira. E foi, né? Aí pronto, calma que eu vou chegar aí, calma aí. Aí eu comecei, o pastor falava eu lia. O pastor falava eu pegava. Porque assim, o Senhor colocou no meu coração que Ele ia me ensinar. E eu tinha no meu coração que eu tinha que, se Ele falou, eu tinha que ler. Aí Ele pegou e botou com recompensa da honra. Que pronto, é outro. Se a pessoa ler recompensa da honra ou escutar a série, você muda a sua visão. Agora assim, não é colocar lá na televisão e fazer as coisas não, que não vai servir. Ou você botar aqui no fone de ouvido e fazer outra coisa não. Tem um rapaz, um pregador, que ele falou que se você estiver mastigando um chiclete, às vezes você se embanana. Você não consegue prestar atenção por conta de um chiclete que você está mastigando. Aí colocou isca de Satanás. É outro que também, se o cabo escutar bem direitinho, pelo menos a segunda, se a pessoa pegar a primeira e a segunda parte que fala de José do Egito, o cabo já fica por dentro. E isso foi me quebrando. Foi enchendo meu coração. E foi, eu vou falar igual foi lá em Brejinho, foi acendendo as lâmpadas no meu caminho. Porque até então eu estava totalmente no escuro. E o claro que eu via, que eu achava que era a minha sabedoria, era só coisas que não ia servir de nada para mim. Porque só ia servir mesmo para mim, eu ficar me achando. Eu sou inteligente, eu sei. Pronto, logo no começo, não sei se o povo se lembra, o pessoal que estava perto de mim, era o pastor falando um versículo e eu falando, ele puxava e eu terminava. Não era porque eu queria, é porque eu queria dizer que eu sabia. Sabe? Hoje eu não me preocupo em terminar os versículos, não, porque agora eu não estou mais recebendo com a cabeça. Sabe? É o coração que está recebendo. Aí eu fico mais tranquilo, eu pego a palavra, eu tenho cuidado de chegar em casa e saber o que o pastor falou aqui no culto. Eu tenho cuidado de não chegar em casa e falar, meu Deus, foi o que no culto mesmo? Porque, né? Não sei se com vocês acontece, mas comigo acontecia. De eu chegar em casa e não saber o que o pastor falou. Qual foi a palavra mesmo? Né? E o pastor foi colocando esses isca de Satanás, recompensa da honra. Aí uma vez eu falei com o pastor, o que tiver nesse canal aí, você pode assistir. Ele ia caminhando, eu vi ele escutando a ministração. Aí pela foto da ministração eu fui escutar em casa. Eu falei, se ele está escutando é porque tem que escutar. Aí fui escutar também. E isso foi acendendo essas lâmpadas. E eu sei que eu tenho muita coisa ainda para aprender, para poder crescer. Eu sei que tem hora que até eu mesmo vejo que eu começo a me analisar e falo, meu Deus, eu tenho que melhorar nisso. Esse dia eu estava conversando com Yara mesmo. Olha só, pronto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para vocês. Eu estava conversando uma situação com Yara, que o Senhor tinha falado comigo um dia antes. Eu conversei com Yara na terça, não foi, irmão? Não, foi terça. Eu conversei com Yara na quarta, na quinta, o pastor Tiago falou comigo. A mesma coisa. É como se... É uma conexão incrível, né? O Senhor falou comigo, eu falei com Yara por conta que eu queria me abrir com ela. O pastor Tiago pegou e falou comigo. A mesma coisa. E eu sei que tem muita coisa para melhorar. Mas dentro desse monte de tribulação, desse monte de coisa, hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo. Tem? Eu vou falar para vocês as bênçãos agora. Eu era uma pessoa que não conseguia juntar nada. Se eu botasse um monte de areia dentro do bolso, quando eu botasse a mão no bolso, estava seco. E eu era terrível nisso aí. E o Senhor começou a mexer nisso aí. Primeiro me deu uma mulher controlada. Eu fui abençoado nisso aí. Minha mulher é controlada no dinheiro.
Se eu acabo entregar R$100 a ela, quando for ver, tem 120. O dinheiro dobra na mão dela. E na minha não. Na minha, se me entregar R$100, que for buscar comigo, tá devendo 120. Eu era desse jeito, hoje não. Hoje eu fico mais, né, irmão? Tô mais seguro. Tô amarrado não, viu, irmão? Tô seguro. E antes eu não conseguia. E eu não falei pra você do espetinho, né? Comecei falando do espetinho. Quando eu comecei no espetinho, eu com muita vergonha. Comecei no futebol lá, muita vergonha. Porque era assim, algo diferente pra mim. Eu nunca tinha feito aquilo ali, daquele jeito. Eu já tinha trabalho de vendedor. Mas empalitosada, parecia que era o dono do prédio. Mas não era, era só mais um ali. E o Senhor me colocou ali. Aí, todo dinheiro que a gente pegava, era aquela coisa, não dava para ir para frente. Era aquela coisa, sabe, bem amarradinha. Mas o Senhor foi trabalhando com a gente foi pagando uma conta de luz, foi comprando um negocinho, outro. E o Senhor colocou no meu coração e no coração da Yara sobre o dízimo, não foi, irmão? Aí a gente começou a ser fiel no dízimo. Ser fiel de verdade, ser fiel de uma forma da gente pegar o dinheiro. Não, vamos, tem no Pix aí? Tem, então vamos passar logo no Pix, não vamos esperar para nós dar no domingo não, senão nós vamos mexer nesse dinheiro. E o Senhor falou, pronto, esses dias o Senhor falou comigo, Clebinho, toda vez que alguém falar sobre o espetinho, que muita gente comenta lá em São Vicente, sobre o espetinho, que começou numa barraquinha, aí foi andando, sabe? Foi mudando de lugar, hoje está num lugar bem legal. Quem quiser ir lá, viu? Não é propaganda não, gente. Pode ir lá. E hoje está num lugar bem legalzinho, a gente tem bem muita coisa já. Antes era só o espetinho, não tinha nem água para beber, agora tem refrigerante, tem um bocado de coisa, hambúrguer. E o Senhor falou assim, Kleber, toda vez que alguém falar sobre o espetinho, você diz assim, foi o Senhor que me prosperou. Aí eu peguei isso aí. Então, eu comecei a vir para cá e o Senhor começou, tem que ser fiel no dízimo. E eu comecei a ser fiel, de verdade, no dízimo. Quando eu cheguei, a gente foi morar numa casinha bem miudinha ali, e o Senhor preparou uma casa maior para a gente. E a gente veio morar numa casa maior, pagando o mesmo aluguel. E depois o Senhor pegou e falou assim, não, Kleber, vamos melhorar o espetinho agora. E foi melhorando. E é assim, é como se fosse uma flor que está desabrochando, sabe? Lá em São Vicente. O pessoal já espera a gente em São Vicente. E a gente consegue fazer uma compra confiando no dinheiro do espetinho. Sabe? Né? Amém, irmão. Graças a Deus. E uma das compras melhores que a gente queria fazer, que a gente mais desejava, era o casamento. Eu vou contar para vocês. Olha aí. É porque foi assim. Quando a gente chegou na VEB, a gente falou para o pastor Tiago, né? Que a gente entendeu, né? Que tem que casar. Aí o pastor Tiago mais Fábio eram os enfrentantes da liderança dos casais. A gente quer casar. Aí o pastor, não, vai dar certo. Vou falar com o Mauro José, tudo. E do jeito que ele falou, para mim eu ia casar no outro dia. Mas tudo que eu fazia para casar, parecia que tinha uma pedra no meio. Né, amor? E a gente não conseguia. A gente não conseguia, gente. Sério mesmo. Se a gente tivesse 10 mil reais aqui junto, aparecia alguma coisa para gastar esse dinheiro. E estava tudo dando certo. O Senhor estava prosperando a gente. A gente estava firme. Mas eu e Yara era um posto de briga. E isso, para você ver, porque às vezes a gente está vindo para a igreja, acontece qualquer coisinha, a gente acha, não vou mais não, porque eu estou de jeito, né? Mas não. A gente brigava, discutia, não se entendia.
E era algo forte. E eu, não, a gente tem que casar. Toda vez que falava em casamento, nós começava a brigar. Rapaz, isso é espiritual. Aí foi quando Yara e eu pegamos e falamos, vamos casar. Agora nós vamos casar mesmo. Não foi, irmão? Com conta ou sem conta? Irmã Josineide, para quem... todo mundo conhece, né? Irmã Josineide. Irmã Josineide lá da Batista. Não, vamos. Eu tenho um vestido lá em casa. Empresta a Yara. Nós matamos uma galinha. Olha os frangos entrando. Nós matamos uma galinha em casa. Isso vai ser desse jeito. E botamos no coração e falamos para todo mundo que a gente conhece. Vamos, pastor, bora, gente, vai dar certo. Foi tão de um jeito que o Senhor preparou mais do que a gente pensou que ia ser, né? Quem foi pro casamento da gente viu, né? Eu já fui para uns casamentos, mas eu nunca vi um bonito igual o meu fui. Pensa um casamento bonito. Foi um casamento, parecia que eu estava em cima do chão, acima do chão no caso, flutuando. Eu nunca senti uma sensação tão boa como aquela de casar, gente, é sério. Eu não queria falar isso não, sabe? É a bênção de Deus. Mas eu vou falar para fortalecer o povo aqui, viu, gente? Não é para mangar não. É para vocês ficar mais forte. Eu e a Yara, a Yara que falou isso comigo. Kleber, só tem um jeito da gente casar. É a gente passar uns dias sem namorar. Ei, é forte, igreja. A gente estava em pecado, em fornicação. Matar é pecado? É. Roubar é pecado? É. Mentir é pecado? É. Fornicação é do mesmo jeito, é do mesmo tanto, não tem tamanho. E olha só, eu dormi mais ela na cama durante, foi 3 meses? Foi 3 meses, igreja. Dá glória aí. Ei, dê glória aí, porque tem uma coisa. Foi 3 meses. Pense num negócio difícil. 3 meses dormindo com a mulher que você acha a mulher mais bonita do mundo. E meu pai do céu, e sem poder nem chegar. E às vezes eu vou confessar, irmão. E às vezes eu falava assim, Yara, eu acho que não é desse jeito não. Aí ela falava assim, não, é só depois do casamento. Depois de junto. Mas sério mesmo, foi só desse jeito que a gente conseguiu casar. Não foi porque a gente se apertou por conta da carne, não. Porque pela carne, o que a carne faria? Faria mais errado ainda. Ela ia procurar outra coisa mais errada para cobrir aquilo. Mas no Senhor não. No Senhor começou a abrir portas. Isso eu me lembrei do pastor Diego agora. Começou a abrir portas. Porque a honra abre portas. A gente honrando o Senhor, a vida do Senhor, né, em nós, começou a abrir portas. E aí Josineide, não, eu dou o bolo. Aí irmã Aparecida, não, eu dou a chácara. Aí irmão Zezinho, não, tem que falar com o Zezinho primeiro. Aí falou, irmão Zezinho, não, pode arrochar lá. Aí deu certo a chácara. E pense foi uma coisa assim extraordinária. O que a gente pensou que ia ser, assim foi 10 vezes mais. Só que o dinheiro também. A gente ia gastar 3 mil, a gente gastou muito mais de 3 mil. E ia pagar com o quê? E o Senhor, eu vou dizer a você, irmão, agora você pode dar glória de verdade. No dia que a fatura era 1.000, eu tinha uns 1.000. Mas teve dia que foi 6 mil, foi 7 mil, teve fatura de 7 mil, de 7, não foi? De 7 mil, e eu tinha esse dinheiro. A pessoa que não conseguia juntar areia nos bolsos, conseguiu 7 mil reais para pagar de fatura. É o Senhor, irmão. Fidelidade.
Só para terminar aqui, para o pastor Roberto não pegar o microfone. Eu quero falar para vocês que assim, eu ainda estou em crescimento. E eu acredito que eu vou passar bastante tempo crescendo com vocês, aprendendo, né? Aprendendo fidelidade com o Lucas, aprendendo honra, muitas vezes, igual esse dia aconteceu com o David. No dia do meu casamento, um dia depois do meu casamento, eu fui procurar uma chave e eu não encontrava essa chave. E David falou: o irmão já perguntou para o Espírito Santo onde é que está. Isso mudou a minha vida, eu nunca mais perdi nada. Toda vez que eu perco alguma coisa, eu falo: Espírito Santo, onde é que está? Aí ele me mostra. Mostra. Recebeu. Comeu todinho. Aí agora, irmã, tá assim agora. A gente tá assim agora. Eu tô cozinhando para poder juntar o povo. Pronto. Teve a reunião dos irmãos, dos homens. Foi sopa, não foi? Olha, achou bom a sopa. Olha o sorriso do menino. E o Senhor está abençoando com isso aí. Eu estou aprendendo a cozinhar. Estou aprendendo a fazer as coisas. É Deus. Já aprendeu. Mas aquela sopa foi Yara que fez. Eu só ajudei. Então, irmão, só para terminar. Estou aprendendo fidelidade com o Lucas. Estou aprendendo a escutar o Espírito Santo com o David. Estou aprendendo honra com os irmãos. Estou aprendendo a escutar Deus com o pastor Tiago, que eu fico olhando para a vida dele, pensando: meu Deus, um dia eu ainda vou carregar do mesmo jeito que ele carrega essa unção, né? E aprendendo com cada irmão aqui. E assim, gente, eu ainda estou aprendendo, porque tem hora assim que parece que eu não sou convertido dentro de mim, quando eu começo a pensar assim: meu Deus, mas aí eu cancelo, que para mim subir aqui, o diabo falou um bocado de coisa para mim ali. Oxe, tu vai dar o testemunho. Oxe, não. Mas o Senhor começou a encher meu coração e falando: ó, Kleber, pode ir. Aí eu falei: ixi, mas meu Deus, eu não me lembro mais do que eu falei em Brejinho. Porque foi inspiração, eu penso que do Espírito Santo mesmo. E o Senhor me inspirou aqui de novo. E irmão, seja fiel. Seja fiel à vida desse homem, de pastor Roberto. Porque tudo isso aconteceu porque ele foi fiel e obedeceu. Isso aconteceu porque vocês também foram fiéis. Cada um no seu lugarzinho, mas foi fiel, né, pastor? Os músicos, cada um que está aqui faz parte de um pedacinho dessa história, porque me ajudou a chegar até aqui, e eu preciso da ajuda de vocês para continuar. E é isso aí, irmãos. Obrigado pela oportunidade, e eu quero subir mais aqui para contar mais testemunho bom.